Se pensava que o Zanças tinha ido de férias, está redondamente enganado. Estamos ativos como sempre, depois das festas da agonia, no rescaldo, digamos assim, e que vamos ter mais opiniões, mais depoimentos de pessoas que passaram por cá e que nos interessa saber até que ponto é que mudar o mundo ou mudar a vida das pessoas é importante. É o caso das festas da agonia, que este ano extravasaram tudo o que era possível em termos de tempo e penso que de qualidade também, o que é ótimo, embora haja sempre algum pequeno apontamento a fazer aqui e acolá. Ver as festas da agonia de fora e por dentro, ao mesmo tempo. É o caso da convidada de hoje, que é uma meadelense nascida em Lisboa, coisa curiosa. De qualquer das formas, ela é mais meadelense do que lisboeta. É Maria Helena Evangelista, a quem agradecemos a presença. Olá, Laurinda, obrigada pelo convite. E agradecemos também a disponibilidade, porque é sempre difícil nesta altura, em que há tanta solicitação e que as pessoas estão ocupadas. A Maria Helena cá está. Para além disso, gostaria de vos dizer que, à parte de tudo o resto, é a madrinha da ronda típica da Miadela. Há uma ligação familiar muito grande entre nós, já há muitas décadas, que já vem dos avós e dos netos e por aí fora, e continuará, eu espero. Se Deus quiser. Portanto, para além da ligação afetiva, há uma ligação de ver a realidade, que é isso que interessa também, e trocarmos impressões sobre aquilo que nos preocupa e que queremos de melhor para a nossa terra. Maria Helena, festas da agonia, participação, alterações, 9 dias de festa. Então, como estamos? Estamos bem. Mais uma vez, obrigada pelo convite, Laurinda. Nada. Já fizeste o chamado disclaimer. Nós somos amigas há muitos anos, isto é desde que eu me conheço que te conheço. Exatamente. E, portanto, enfim, temos uma relação especial e isso vai-se notar, mas ainda bem. Acho que não tem mal nenhum. Não. E vamos ter aqui uma conversa de amigas, que também é bom. Festas da agonia é sempre um prazer enorme a vir. Estar presente, participar, apreciar, e o trajar, o orar, enfim, tudo é uma experiência. E eu, como meadelense imigrada, nascida, eu já nem sei bem se sou imigrada, se sou nascida, porque eu sinto-me daqui, embora no cartão de cidadão esteja, tenha nascido no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por razões de circunstância, mas de qualquer forma é o ano inteiro a pensar na Romaria. Em Viana, na Romaria, já nas férias, durante o ano, é sempre, a Páscoa é outro momento fantástico, mas não é disso que estamos a falar hoje. As festas da Miadela... Podemos falar também. Podemos. As festas da Miadela eram para mim um momento ainda mais alto que a Romaria da Agonia, porque as festas da Miadela, por razões que nós lá chegaremos, claro, com certeza, eram vividas mesmo por dentro, essas sim, por dentro, porque eram organizadas pela nossa família, por ambas as famílias, e portanto, essas sim eram as grandes festas da família. Mas o Cunho está lá, não é indestrutível. Exato. Pronto, quer queiramos, quer não, está lá. As festas da Miadela eram as primeiras, a saison começava nas festas da Miadela, e a Santa Marta a seguir, que nós íamos sempre ver para ver se era melhor ou pior que as da Miadela. Havia aquela rivalidade que penso que ainda existe, acredito que existe. Aquilo era muito mais que uma rivalidade. Pronto, acredito. Era uma razão de viver. Eu acho que esses duelos entre freguesias são fantásticos. Foi tão bom. São fantásticos. E, portanto, a Romaria da Agonia era a descompressão dessas 2 semanas terríveis. Dessas 2 semanas terríveis, que eram as festas da Miadela e as festas de Santa Marta, e era o culminar da cidade no seu todo, no todo o seu esplendor, a Romaria no seu todo, sem guerrinhas internas. Ali estamos todos, está Santa Marta, está Cardiel, está Serralheiro, está toda a gente, a banda de lá do Rio, estamos todos, e é a Viana inteira que ali está, e hoje já não é só a Viana, é o mundo inteiro que ali está. Claro. E é extraordinário. Claro. E, portanto, é sempre uma excitação estar o ano inteiro à espera da Romaria. Exatamente. Por isso, para mim, é uma experiência. Acredito que sim. E já são 63 anos, e são 63 anos que continuo
a apreciar como se tivesse 14, 15. Entrega. Exatamente. Muito bem. Vamos passar ao ano de 57, vamos recuar um pouco no tempo. Ainda não era nascida eu. Tauródromo da Argaçosa, primeiro festival da Miadela, que não foi no Tauródromo, vou repor a verdade. Não foi na Quinta do Bispo de Angola. Quinta do Amial. Quinta do Amial, ok. Uma noite, um serão de arte poética, com a saudosa Maria Manuela Cotoviana, que já ninguém fala nela, e eu o falarei sempre, embora não tivesse tido grande ligação, mais com o irmão. Eu tive com o António Manuel, que era grande amigo do meu pai. Sim, acompanhei durante várias vezes. Eu acompanhei-o até à morte. Eu também. Até à morte. Aliás, ele veio apresentar um livro aí na biblioteca, em que veio com a enfermeira, e só veio apresentar e foi para o hospital. Foi a última vez que eu o vi. Mas concordo que há figuras que são primordiais na nossa memória, são marcantes, são inesquecíveis, são tudo o que a gente quiser. Ora bem, festas da Miadela, há um coronel que se lembra de fazer frente a toda a gente, isto é assim, contra tudo e contra todos, e resolve ir buscar gente da Miadela ou não para o acompanhar nessa missão, entre aspas. Porque não havia festas na Miadela. Não havia. Era uma festa de igreja, uma coisa muito pequenina. Hoje chamam-lhe festa de Santa Cristina, mas não era. Não. Era a festa da Miadela, a Romaria da Miadela. E então começam a convidar-se grupos do estrangeiro, uma coisa fora de série, em que na Praça de Touros se pagam lugares ao sol, porque já não há a sombra. Isto é importantíssimo que se diga. Estava cheia, para ver um espetáculo. Cheia. Sim. Cheia. Há documentos aí que podem comprovar. E filmes da RTP, no arquivo da RTP. Sim. A tarde regionalista, montes de coisas, desfile, etc. Incríveis. Conclusão. Valeu a pena, com certeza, a teimosia do Coronel Pires e dos outros que o acompanharam, não é? Que ele não estava sozinho. E temos hoje uma festa da Miadela que se preocupa, em honra da verdade, que se preocupa em dizer que em 57 homens valorosos tomaram a dianteira de uma festa diferente, contra tudo e contra todos. É bom saber que isso se passou. E que se dá valor a quem se deve dar. Sem dúvida. Porque as coisas não nascem do nada. Do nada. E quando esquecemos a origem... A nossa história... Quando esquecemos a origem, somos uns moribundos, não é? Uns esquecidos. Quem esquece a sua para história sempre. Não é nada. Exatamente, não existe. Portanto, há sempre uma preocupação, pelo menos da minha parte, em termos etnográficos, de repor a verdade sempre que é possível. A verdade dos factos. Nem mais, não tem mais nada, não há mais nada a fazer, não há segredos, é o que era. Portanto, o Coronel Pires teve uma inteligência fora de série para um homem que está naquela época debaixo de fogo, se quisermos. É que nós temos de ver também... Era um militar, não te esqueças. Sim, mas não se esqueça que ele estava debaixo de ordens também. Quer queiramos, quer não, todos somos comandados de certa forma. E de escolher certas pessoas que ele escolheu, nomeadamente o Zé Figueiras. Sim. Nomeadamente o Alfredo Reguengo, o meu pai, exatamente. O Coronel Pires era o meu avô, exatamente. Portanto, o que acontece? Escolher estes homens que até estavam um pouco à parte da vida da Miadela, como era o caso do meu pai, por variadas razões. Variadas não, são poucas, mas de força. E ele vai buscá-los e assume a responsabilidade de ter aquelas pessoas com ele. Isto não é fácil. E fez mais do que isso, Laurinda, porque isso já foi um feito só por si. O facto de ter reunido aquele grupo de pessoas, mas o facto de os ter mantido unidos... Com naquele certeza. propósito durante uma série de anos. Porque eles não tinham todos a mesma ideia sobre tudo, não é? E ele conseguiu conciliar todas aquelas visões. Exatamente. E conciliou posições que até poderiam ser antagónicas, em alguns aspectos. Mas ali dentro não. Ali não. Funcionou tudo num todo. O propósito era exatamente. Aquele. Era um único. É e as pessoas trabalharam para aquele propósito. E realmente fizeram-se coisas que hoje nos parecem impossíveis de fazer. Agora eu pergunto, hoje é tudo muito mais fácil, não temos determinadas coisas que nos, à partida, que nos atrasem, entenda-se, ou que nos travem,
E, no entanto, chegamos à conclusão que parece que é tudo mais difícil ainda hoje do que estamos em liberdade, não é verdade? E que é tudo Sim. mais difícil por Sim. vezes, porque há uma preocupação de quem pertence a onde e de quem pertence a quê, e isso limita-nos de certa maneira. Porquê? Não entendo. Faz-me confusão. Olha, eu posso ter várias teorias sobre o assunto. Sim, Embora então, eu, como tu diga-me. sabes, e como ficam a saber, eu não moro cá. Portanto, estou a viver em Lisboa desde sempre e só venho cá. Uma vez por ano, 2. Não, Pelo 3, menos. 4, quer dizer, Acho que venho for preciso. nas férias, Acho que for normalmente. preciso. Acho que for preciso e quando é Depende preciso. das solicitações, a Exatamente. gente sabe. E da disponibilidade também, porque às Claro. vezes as solicitações Claro que são sim. ótimas, eu gostava E não se imenso pode. de ver e não consigo. Mas, de qualquer forma, eu penso, ainda no outro dia estava a pensar nisto, mesmo antes de termos falado de eu vir aqui, e lembro-me, por volta de, talvez tu te lembres da data certa, eu penso que foi em 66, 67, num dos festivais internacionais de folclore da Miadela, os tais do Tauródromo da Argaçosa, que eram conhecidos na Galiza e por todo o lado, Exatamente. e que traziam grupos do mundo inteiro. Veio um grupo da antiga Checoslováquia. O que na altura, estamos a falar... Era incomodativo. Não, repara, estamos Quase a falar... impossível. Havia o Muro de Berlim, havia comunismo, Havia tudo. Estávamos no tempo do Salazar. Sim. E como é que se convida um grupo de Países Checoslováquia? Lestes, exatamente. Como outros vieram, mas eu esse E da lembro. Rússia também vieram. Mas depois. eu Sim. esse lembro-me particularmente porque causou um sururu no mulherio. Exatamente. Porque os homens eram lindos e os homens também causaram. Porque elas eram lindíssimas, Pois está, claro. ninguém nunca tinha visto homens tão As mulheres bonitos, eram louros, muito de olhos bonitas azuis. também. Elas eram lindíssimas, Elegantérrimas. elegantíssimas, altíssimas, e então aquilo foi um sucesso. Sim. Eu tinha 6, 7 anos. E a memória que tenho é de ver as raparigas mais velhas todas completamente doidas com os Sim. checos. Só falavam dos checos, os checos. É verdade. E eu hoje penso, passados estes anos todos, vê só, quando já lá vão, quase 60 anos, e eu penso assim, isto seria possível hoje? Isto é, fazendo a pergunta de outra maneira, como é que foi possível naquela altura? Exato, assim é que é. Como é que foi possível acontecer uma coisa daquelas com a naturalidade com que aconteceu? Será que hoje isto poderia acontecer desta Naquele forma? contexto. Naquele contexto. Claro. Isto poderia tornar a repetir-se? Poderia ou não é? Eu tenho as minhas dúvidas. Claro. E é essa reflexão que eu sei que tu queres que eu faça, e eu não sei se sou capaz de a fazer, Com certeza. mas eu penso que nós temos liberdade, sim, no papel, na Constituição, e eu sou jurista, sei bem onde ela está e como está, escrita, mas se calhar não a temos na mente. A nossa mente é complicadíssima. Pronto, e portanto, cada um será? dono da sua, E não é? agora fazemos a pergunta ao contrário, e eu não quero ser saudosista de todo, porque não sou e já me sabes que eu não sou. Mas será que aquela gente tinha a mente mais aberta naquela altura do que nós temos hoje? Sabe o que eu acho? Pronto. É que Parece agora estou eu a fazer perguntas. É que a aceitação era maior e nós tínhamos tendência, de uma maneira geral, a aceitar o outro com as suas diferenças, com as suas... pronto, com tudo que é diferente de nós e que nós até não estamos habituados a lidar com elas, mas acho que a aceitação era maior. Hoje temos algumas restrições por causa do partido político, o credo religioso, a tendência que se tem com os amigos, os gostos que se tem nas férias que se passam no verão. Isto tudo conta hoje. Então, estás O de fora, não é? O de fora, o de dentro não conta. Então, Estou-lhe a dar razão. Estás Claro a dar que sim. razão e estás a chamar os bois pelos nomes, como é teu apanágio, Muito obrigada. que é hoje somos sectários. Completamente. Estamos uma sociedade sectária. Completamente. E temos segmentos Sim. e seccionamo-nos de formas Quando não devia ser. quando devia ser ao contrário. Exatamente. Portanto, o caminho que nós deveríamos estar a fazer
era o da abertura, o da inclusão, o do No aceitar papel as é diferenças. assim, no papel é assim, mas na no realidade, papel está, mas na prática, as mentes não estão. nós temos assim. algumas restrições. Exatamente. E mesmo que não sejam conscientes. Porque a maioria delas eu até acredito que não sejam conscientes. Com certeza. Elas estão no subconsciente. E nós nem temos consciência, lá está, porque estão no subconsciente, não temos consciência delas, mas quando temos que tomar decisões, tomamos-las olhando para dentro Sim, e não sim. olhando para fora. E não olhando no todo, não é? E não nunca olhando O no todo, porque global não é- és capaz, porque se tens a mente já preparada para... segmentada, não consegues olhar de outra forma. Formatada para... E por isso é muito interessante ver as coisas que se fizeram naquela época, naquele festival. Sim, sim, de sem folclore. condições muitas vezes, sem condições, que é incrível. Incrível. O que se conseguiu. É isso que... Eu interessa-me o trabalho das pessoas, eu não me interessa se elas estão de um lado ou do outro, não me interessa nada disso. Nada, nem eu. Vamos cá ver. Houve aqui um grupo de homens, comandado por, pronto, com a iniciativa de uma certa figura, que resolveram dar uma volta nos costumes da Miadela. Já sabemos que Santa Marta era a pedra no sapato desta gente toda e que se passava a vida a ver quem é que vinha a Santa Marta para depois trazer melhor à Miadela. Isto era giro. Pronto. Este bairrismo que não era doentio. Não, Aí é que era está. saudável. Aí é que está. Era o bairrismo de trazer o melhor para a sua terra. Se eles conseguiram aquilo, nós vamos conseguir aquilo outro, não é? Vamos fazer melhor. E era muito engraçado, porque há situações engraçadas, pronto. E depois as notícias de jornal, criticadas a posteriori, em família. As histórias Tinha da muita história. piada, As muita, histórias muita, da história. muita. E eu sei algumas e acho graça, pronto. De qualquer das formas, nós sabemos que nem tudo foi bom, nem tudo foi mau. Os grupos que vinham, alguns, não têm nada a ver com o que são hoje, todos temos essa noção. Os grupos folclóricos evoluíram de outra maneira. Agora, neste momento, acho que estão a evoluir demais, entenda-se. Sim. Acho que é tal a vontade de pormos o povo no lugar do comando, que acabamos por estragar tudo, não é? Porque o povo continua a ser o povo e a gente tem de defender o povo, não é? Eu costumo dizer que defendo o folclore de pé descalço. Um dia uma pessoa insurgiu-se contra mim e disse-me: nunca diga isso a ninguém. Não, digo. Eu defendo, o que estou a representar é do povo de pé descalço, aquele que tinha dificuldades. Certo. E porque tinha dificuldades, isto surgiu tudo, que é uma riqueza fantástica. É verdade. Não é? É verdade. Desde o aspecto exterior, à maneira como se manufaturavam as coisas e se conseguiam peças fora de série e únicas, que hoje as nossas bordadeiras e as nossas tecedeiras, com o devido respeito, às vezes alteram um bocadinho, eu não sou muito a favor. Acho que se deve manter a tradição. E isso porque tenho alguns originais e me obrigam a cumprir, não é? Quanto mais não seja por uma questão de como é que eu ia dizer isto? Responsabilidade própria. Gosto muito de cumprir. Mas o folclore evoluiu de uma maneira que parece que somos todos ricos. O povo era abastadíssimo, toda a gente hoje diz que era de uma casa abastada, de uma família rica, etc. Nós não ouvimos dizer que era do povo que trabalhava. Isso é verdade. É verdade. Tudo é de uma família abastada, de uma casa rica, de uma orgada não sei de quanto, e não está certo, não é correto. Laurinda, isso é um pouco o complexo do português e o complexo social que o 25 de Abril veio trazer ao de cima, para o melhor e para o pior. Efetivamente, o nível de vida em 74 era muito mau, nós todos sabemos, péssimo. E nós estávamos aqui, disso. víamos as crianças descalças e sabíamos que se dava roupa e comida e havia famílias com dificuldades, embora isto seja até uma zona em que toda a gente tinha uma hortinha e tinha... E menos mal, não é? Menos mal, Menos porque mal. havia zonas onde isso nem sequer era possível acontecer. E, portanto, nem sequer estávamos numa zona... Mas era uma zona de imigração, Sim, de grande sim. imigração, Sim. de pobreza, de falta de perspectivas de vida. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, era péssimo. E havia gente a viver muito mal. Muito mesmo. Agora, o que é engraçado é que hoje ninguém admite que isso aconteceu. Não, quer-se esquecer. E Esquecer. é o chamado tabu. Passar para trás e não se fala nisso. É um dos efeitos tabu.
em vez de se admitir que efetivamente as coisas foram como foram. Mas é que vivia e a mal. história... Atenção, não era só o povo que vivia mal, era que vivia mal toda a gente. Claro. Apesar de se ter empregos ligados ao Estado, Sim. ninguém ganhava fortunas. Pois não. Portanto, a vida era, entre aspas, difícil para um chefe de família que aguentasse uma família sozinho. Vamos cá ver. Vivia-se Não é? remediadamente. Ora, nem mais. Remediadamente. Agora, a diferença grande que há é que as famílias não eram famílias de casa, eram famílias de comunidade. É verdade. A chave estava na porta, a ligação era enorme, quando alguém estava doente, o vizinho estava pronto a ajudar. Ajudava-se toda a gente uns aos outros. E isso é triste hoje ver que cada um vive no seu casulo. Nós não podemos ter o nosso quintalzinho, temos de estar mais abertos a voltar a isso, que afinal nós regredimos, de certa maneira. É que uma das coisas que eu notava de diferente, porque eu morava em Lisboa e vinha passar férias aqui. Claro. E em Lisboa já havia os casulos. Claro, mas era a grande cidade. Não nos bairros históricos. Sim, mas era a grande cidade, é diferente. Madragoas, morarias. Pois, aí eram isso é bairros diferente. comunitários. Sim, ainda hoje as pessoas são. tinham as mesas no meio da rua. E Ainda toda a hoje, de gente certa ia maneira, comer. conservam hoje essa... Hoje não, porque hoje está tudo Sim, gentrificado, sim. já é. Pronto, hoje já mas é. ainda vai havendo. Agora, aqui não. Aqui as mesas estavam postas de manhã à noite na casa e entrasse quem quis. Entrasse quem entrasse. Era sempre bem servido. Claro, bem-vindo. A mesa estava sempre posta, havia sempre comida, fosse quem entrasse. E o que é que aconteceu? Ao contrário do que seria de esperar, eventualmente, se calhar, pensando que estavam a ir pelo progresso, claro. E que o caminho era aquele, claro. A Miadela e estas aldeias e esta zona acabou por ficar encasolada e ficou igual à cidade. Claro. E, portanto, perdeu aquela essência, perdeu aquela autenticidade, aquela generosidade que era tão característica desta zona. Sim. Perdeu-se. E hoje só se abre a porta na Páscoa, quando vem a cruz, quando se abre. Antigamente havia uma família que não abria na Miadela. Pronto. E que era vista como uma coisa fora do comum, o herege, não é? Exatamente. Pronto. É aquele que não quer perceber. Agora... Abrem 50 e fecham 500, não é? Exatamente. E, portanto, eu acho que até nesse aspecto é pena. Completamente porque mudou a autenticidade tudo. e a generosidade do povo, que é muito comum de Aveiro para cima, e que muita gente em Lisboa diz: eu gosto tanto de ir ao Porto, de ir a Braga, de ir a Viana, porque somos tão bem recebidos. As pessoas são tão diferentes, tratam-nos tão bem e tal. Mas... no dia-a-dia, nos costumes, as coisas já se notam diferentes. Exato. As pessoas já estão mais fechadas nelas próprias, já são mais egoístas, completamente. diria eu. E depois da pandemia, muito pior, não é verdade? A pandemia veio agravar muito mais. Muito mais. Tipo contrariamente ao que eu estava à espera, já me volto a repetir. E, portanto, é engraçado, entre aspas, muitas aspas, como a evolução que seria expectável não aconteceu e a meu ver, houve uma regressão sim. em termos de hábitos. Retrocedemos em tudo, acho eu. E eu penso que é uma pena. Mas não perdi a esperança, porque acredito no povo e na autenticidade do povo. E eu sei que, no fundo, os princípios estão lá. Com certeza. E as coisas estão lá. E, portanto, eu acredito que isto é uma fase, como a história é feita de fases. E eu acho que tudo é capaz de ir ao lugar com o seu equilíbrio. Com certeza. Há fases espero que sim. Enfim, melhores, piores, brancas e pretas, e somos capazes de lá chegar. Também acho. Eu acredito nisso. Eu Espero também bem. Acredito, porque mas eu como eu sou uma crente no ser humano... Eu sou uma esperançosa, digamos assim. Eu sou uma crente no ser humano e quando eu deixar de acreditar, então morri. Mas não morri com certeza sem ouvir a música que a Maria Helena trouxe para nós ouvirmos neste pequeno espaço musical. Sim. Vamos lá ouvir e voltamos já à conversa. Sim, até senhora. já. FM. Então cá estamos. Espero que tenham gostado deste intervalo musical.
É uma música pouco conhecida da nossa amiga, como é que ela se chama? Quem canta é a Ana Moura. Ana Moura. Mas a letra e a música são do José Brito. Claro. E para mim quer letra, quer música, são absolutamente notáveis. Concordo inteiramente. E nesta fase da Ana Moura, ela cantava exatamente como eu gosto. E acho que lhe deu uma alma àquela letra e àquela música que são, para mim, marcantes. E é uma música pouco conhecida dela. É pena que ela não continue a cantar assim, vamos ser sinceros, não é verdade? Pode ser que tenha só uma fase, olha, lá Pode está, ser uma voltando fase, às lá fases, está, voltando às pode ser origens. uma fase e depois que regresse. Oxalá que ela realmente fazia as delícias de muita gente, muitas gerações, portanto, independentemente da idade ou dos gostos. Mas agora realmente não se ouve falar muito da presença dela, da presença musical dela. Mas pronto, esperamos melhores dias. Fica aqui o registro, que é o que interessa. Exato. Voltando à nossa conversa, a minha dela está muito modificada, hoje é um dormitório, a Praça de Touros deixou de ser Praça de Touros, Pois, passei lá esqueceu-se a ontem. história, passou-se um pano pela... não é só nas famílias. Eu passei lá ontem, eu olhei para aquilo e... É uma tristeza, não é? E pensei, Quer dizer, não é uma tristeza pelo que está feito, não é isso. É uma tristeza o esquecimento, para mim. Sim. Porque acho que já tenho falado aqui mais vezes, acho que a Praça de Touros é uma referência, melhor dizendo, o Taródromo da Argaçosa. Não o Barracão de Touros, pelo amor de Deus, que isso era na Praça isso era no Campo da Agonia. E vamos dizer outra coisa ainda mais engraçado, é que a Argaçosa pertencia à minha dela. Como é que nós ficamos sem a Praça de Touros? Nem Exato. quero saber, nem me interessa. Pronto, mas eu lembro-me toda a vida ouvir Não vamos dizer... discutir esse assunto. Não é Praça de Touros de Viana. É Praça da de Argaçosa. Touros da Argaçosa, e a Argaçosa é o lugar da minha dela. É onde termina a minha dela. Pronto, e eu sempre achei Exatamente. aquilo muito engraçado. Pois, como tem piada outras coisas, não é? Passado anos, mas a gente tem de se habituar às realidades, isto é assim mesmo, e não podemos ir contra nem a favor. Esperemos por melhores desenvolvimentos. Olha, Maria Helena, por falar em desenvolvimentos, e esquecendo a nossa Praça de Touros, o Taródromo da Argaçosa, que eu não esqueço, ainda espero que alguém desta cidade se lembre de escrever a história do Taródromo da Argaçosa. Era engraçado. Porque não tem touradas, tem muito mais que isso. O primeiro festival rock de Viana foi feito lá. Sim, senhor. Sim, senhor. Para além disso, teve os espetáculos das variedades, teve o Festival Tanta da Minha Dela coisa que e pouco aconteceu. mais. E agora vou dizer, e o Dr. Sousa Gomes, que afinal já lá estão todos, não é? Podem discutir o assunto entre eles, não incomoda ninguém, dizia muitas vezes: a Minha Dela só me ganha numa coisa, tem uma praça que vale a pena e eu não tenho azar dos diabos, nós vendemos a Praça de Touros. A minha dela era importante porque somos um povo esquisito. tinha como um todo. taródromo. É verdade. Portanto, o que os outros davam a valor, nós menosprezamos. É assim mesmo. Gente grande é assim que se comporta. Enfim, Muito bem. é o que é. Isto, ora bem, foi da minha dela para Lisboa. A Maria Helena exerceu um cargo de advocacia. Eu fui advogada, meu pai era Muito advogado, bem, como sabes, não é? com certeza. E eu segui-lhe as pisadas, não por muita vontade, porque eu não queria ir para direito. Mas foi. Acabei por ser empurrada para direito e ainda exerci uns 20 e tal anos com ele, com alguns intervalos pelo meio. Depois deixei de exercer quando... E é capaz de ter interesse, porque tem também a ver com tudo isto que aqui está. Deixei de exercer perto do ano 2000, portanto... E aí resolveu mudar de vida. E deixei de exercer por uma razão que gostava de deixar expressa, porque há muita gente que não sabe porque que eu deixei de exercer. Eu comecei a perceber que o caminho que a justiça neste país estava a levar. E não era para aquilo Percebo. que eu queria trabalhar. Não era naquele caminho. Porque eu não era capaz de receber um cliente, saber que ele tinha razão, no que me estava a pedir para eu defender, e ter que me virar para ele e dizer assim: olha, você tem razão, Mas, não vai mas a eu lado não nenhum. sei o que vai acontecer. Claro. Compreendo. Isto, para mim, é contra a natura. E é contra
os princípios mais basilares e elementares da justiça. Claro. E, portanto, quando eu comecei a perceber que era isto que estava a acontecer e que ia, e aconteceu, e cada vez está pior, pensei, eu não quero continuar aqui porque eu quero dormir descansada à noite. Claro. E por isso é que eu nunca fui para a magistratura, nunca fui para o Ministério Público, porque eu queria sempre quis dormir, nunca fiz crime, nunca fiz família, direito de família, nem direito criminal, precisamente para poder ter paz de espírito, não é? quando deitasse a cabecinha na almofada. E, portanto, enfim, foi o que foi. Depois mudei de rumo, acabei por ir ajudar o meu marido, que entretanto faleceu no gabinete de arquitetura, porque por razões familiares o meu sogro faleceu e eu tive que ir tomar conta da parte administrativa. Depois, por razões familiares, acabei por ir parar à administração de Porto de Sines, trabalhei na área portuária, gostei imenso, com uma pessoa que veio de Moçambique, dos Caminhos de Ferro de Moçambique, e cujo primeiro lugar que teve quando veio para o chamado continente, a metrópole, foi no Gato de Valença, domingo, engenheiro civil, José Monteiro de Moraes, que depois acabou por ser diretor do Porto de Viana. Sim. E depois presidente do Conselho de Administração do Porto de Douro e Leixões, e fez a sua carreira depois nos portos, e claro. É a sua grande paixão. Sim. São os portos. E era uma área para a qual eu não estava nada virada, não conhecia. Só conhecia vagamente, via os navios a descarregar, mas nem distinguia navios, sabia lá o que era um graneleiro, um petroleiro, não fazia ideia nenhuma. Que é normal, não é? Quer dizer, e percebi que era um setor estratégico e que nós temos um mar incrível e um potencial económico brutal nessa área, e que sempre senti como desperdiçado. Entretanto, tinha feito uma passagem também no segundo governo do professor Cavaco Silva, no segundo mandato, quando o engenheiro Duarte Silva, que foi presidente dos estaleiros daqui de Viana, convidou o engenheiro Monteiro de Moraes para secretário de Estado. Eu fui chefe de gabinete dele, na altura, foi o meu primeiro contacto com o setor portuário, e depois ele levou-me para Sines quando foi nomeado presidente do Conselho de Administração. Vivi 4 anos em Sines. Foi uma experiência muitíssimo interessante. Para uma minhota ir morar para o Alentejo. Claro, é sempre. Mas há qualquer coisa que nos liga, não sei o que é, mas há. Mas é muito estranho. Muito estranho. Foi uma experiência muito interessante, porque até encontrei pessoas de Viana do Castelo, que é uma coisa extraordinária. Desde um piloto da Barra até uma secretária de administração de Viana. Viana está em todo o lado. Eu já percebi que nós somos omnipresentes no mundo inteiro. E já encontrei pessoas de Viana nos lugares mais inóspitos que tu possas te pôr a imaginar. E foi engraçado. Depois voltei a sair do Porto de Sines no ano em que o meu pai faleceu. E, entretanto, a minha mãe já muito doente, eu estive 7 anos a tomar conta da minha mãe. Deixei de trabalhar e dediquei-me só a tomar conta dela, por causa de doenças graves que ela tinha, precisava de acompanhamento 24 horas por dia, e, portanto, abdiquei da minha vida profissional para ficar a tomar conta dela. E, portanto, perdi o comboio do direito, perdi o comboio dos esportes e, portanto, desliguei-me da parte profissional, dediquei-me à família. Tenho 3 filhos, na altura ainda eram pequenos, também precisavam de alguma atenção, e, portanto, dediquei-me aí. Enfim, a minha mãe acabou por falecer, também, medelense. Estávamos aqui no cemitério da Miadela, juntos com o Coronel Pires. O Coronel Pires, o seu avô. Exato, o meu avô, e, portanto... Enfim. Olha, e o Zé Figueiras, curiosamente, está muito perto. E exato, o também. Estão todos pertinhos, pertinho. É engraçado. E depois fiz uma incursão na parte dos investimentos. Não gostei porque eu nunca tive jeito para negócios. Foi uma coisa que eu
Mas ainda esteve há algum tempo ligada a essa área? Estive, mas não gostei. E depois surgiu a ideia, uns tempos, aqui há um ano, talvez nem tanto, surgiu a ideia de criar uma associação cívica, de me dedicar ao associativismo cívico, que era uma coisa que me apaixonava e que eu conhecia em ti, não é? Conhecia em ti numa escala diferente, numa escala muito focada numa determinada área, e eu sempre gostei de política, mas não queria fazer uma associação que fosse partidária e que fosse política. Queria uma associação cívica, partidária, mas que se dedicasse à cidadania e à literacia. Vai daí? Vai daí, criou-se. Vai daí, criou-se a Associação Cívica Liberdade, Ação e Democracia, cujo acrónimo mais fácil de dizer é LAD. Criou-se a LAD, que é um projeto que me tem dado imenso gozo, muito trabalho, como se imagina. Vai fazer um ano agora em setembro. Vai fazer um ano, ainda é uma jovem. Portanto, ainda está no infantário, digamos muito assim. Ainda está no infantário, mas temos tido várias iniciativas que me parecem interessantes. Somos muito poucos ainda, poucos associados. Temos cerca de 80 associados só. E tem sido muito interessante porque nós o que queremos é desmistificar conceitos. E falar de certas matérias que parecem normais, de formas desconstruídas. Por exemplo, um dos eventos que fizemos presenciais foi sobre liberdade de expressão e politicamente correto. E foi muito interessante. Convidámos o Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares, a deputada Isabel Moreira, do PS, e a moderação, como sempre, que é a nossa moderadora do coração, a Diana Soler, que é a comentadora da CNN, de assuntos internacionais, e foi muitíssimo interessante. Imagino. Porque quer o Ricardo Araújo Pereira, quer o João Miguel Tavares são absolutos defensores da liberdade de expressão, seja ela como for. A doutora Isabel Moreira não. Acha que temos que ter algum cuidado da forma como nos dirigimos e como... Isso é uma questão de educação. Foi muito interessante. Foi muito interessante. Está no nosso site, existe o vídeo do evento com os argumentos de todos eles, e é muito interessante. Portanto, esse foi um dos eventos que me deu bastante prazer a organizar. O outro foi com a Maria João Avilés e com o Luís Rosa, o jornalista Luís Rosa, acerca de como é que Portugal reage às suas memórias. Estamos todos a falar do mesmo. Bolas. Muito interessante. Porquê? Porque o Luís Rosa, como sabem, escreveu um livro sobre o seu governador, chamado O Governador, sobre o governador do Banco de Portugal. Livro esse que foi relativamente mal recebido pelo Sr. Primeiro-Ministro, que até colocou o Luís Rosa em tribunal, dizendo que ele estava a mentir. E, portanto, a Maria João Avilés achou uma excelente ideia da Diana Soler, que foi ela que propôs, achou uma excelente ideia e disse: mas porquê é que nós não falamos disto? Porquê é que todos os países têm livros de memórias de toda a gente? De políticos, de jornalistas, de deputados, e são todos bem recebidos, e em Portugal, cada vez que alguém escreve um livro de memórias, leva uma castanhada em cima, e portanto, porque é que Portugal reage tão mal às suas memórias e lida tão mal com as suas memórias? Muito curioso. E, portanto, esse foi outro evento que também me deu imenso prazer fazer, porque, lá está, são temas que normalmente não são abordados. Por variadas razões. E que têm a ver com a cidadania, com a maneira como nós encaramos a nossa liberdade, a nossa democracia e a democracia. Porque, no fundo, é aprender a viver em democracia. O que é a democracia claro. se não respeito pela liberdade dos outros? Por nós e pelos outros. Não é? Exatamente. E, portanto, este é um projeto muito giro. Temos um podcast chamado Conversas à Solta, que
Também é a Maria Helena que a minha estreia. coordena. A minha E estreia orienta, não é? tem sido muito interessante, também com convidados muito diversos, desde políticos, comediantes. Tivemos o António Raminhos a falar sobre saúde mental, porque, como se sabe, o António Raminhos tem uma patologia mental com que lida muitíssimo bem, mas a saúde mental é um tema que nos preocupa, de como é que as pessoas devem poder conseguir lidar relativamente bem com algumas perturbações Sim. mentais, com a pandemia agravaram-se ainda mais. Enfim, tem sido muito engraçado, tem sido um projeto que me tem dado muito gozo. Ainda bem. E pensamos Nada daqui melhor para a do que frente ter mais associados e porque só vivemos das cotizações, como é óbvio, claro. não é? E conseguir fazer ainda mais coisas e trazer mais pessoas para... É disso que a sociedade precisa, é de gente que invista em nós próprios. Exatamente, é isso mesmo. Não é nos grandes negócios, Não. é no ser humano, que isso É aí é isso. que está a essência. É isso. Eu tenho de dizer que o princípio da LAD achei muita piada, eu não sou associada, nem Embora tinha... devesses ser. Está bem, vou pensar. Pensar no assunto seriamente, mas achei muita piada. Porque agora vi aqui uma brochura da LAD e diz: nunca duvidem que um pequeno grupo de indivíduos comprometidos e empenhados pode mudar o mundo. Eu estou Grande Margaret Mead. eu estou inteiramente de acordo com esta senhora, porque acho É o que nosso realmente um pequeno grupo pode fazer pequenas maravilhas, digamos assim. Tenho as dúvidas. E o problema da nossa sociedade muitas vezes é o pensar: nós somos poucos, não vale a pena, ninguém nos vai ligar nenhuma, ninguém nos vai ouvir, não sei o quê, não sei o que mais. Isto está redondamente errado. Completamente. Porque nós, podendo ser poucos, podemos fazer a diferença. Podemos. E é isso que eu espero que a LAD faça, e desejo que tenha pernas para andar, e Obrigada. futuro pela frente, e tudo mais e etc, como dizia um amigo meu. Porque realmente precisamos de alguma mudança. Isto agora falando seriamente. Principalmente mentalidades. É isso. Eu sei que não se mudam mentalidades com facilidade. Não. De qualquer das formas, o problema das mentalidades passa pelo crédito. Indiscutivelmente. Sem dúvida. O crédito que eu dou a uma determinada pessoa quando ela me apresenta uma ideia faz toda a diferença para ela seguir ou para ser derrotada. Sem dúvida. É a Sem pessoa dúvida. que lhe aparece na frente. Sem dúvida. Portanto, a partir desse momento, alguma flexibilidade, alguma maleabilidade naquilo que nos apresentam, acho que é isso que nós temos de fazer, ser flexíveis, ser atenciosos com o parceiro. Pronto, digamos assim. E não estar sempre na retranca, é um grupo, deixa ver. Não pode ser. Nós temos a partida de acreditar e temos tempo de ver se realmente a coisa vale a pena ou Com não, certeza. não é? Não E vale ao a pena mesmo estar tempo, a fugir logo à partida. é levar as pessoas a pensarem fora da caixa. Claro. E isso é que é difícil fazer no português. É pô-lo a pensar fora da caixa. As mentalidades realmente são difíceis de alterar. Ninguém também está interessado em mudar mentalidades. Está interessado em mudar conceitos e a maneira de ver das pessoas. Não quer dizer que a pessoa não continua com a mesma mentalidade de gostar disto ou daquilo. Tem determinados aspectos que pode ser um bocadinho mais... Claro. Aceitar da melhor maneira. Claro. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir, já reparou? Isso nota-se nas campanhas políticas, para quem está atento. Por mais que as pessoas às vezes cheguem à beira da rua e digam: a senhora já leu, e a pessoa: não. Eu política não quero saber. Eu não quero saber disso. Atenção que isto não é interessa, político, estou a avisar desde já. Pois, Isto é apolítico. Exato, também se fosse não partidário. estaria aqui. Exatamente. Começa por aí. De qualquer das formas, mesmo politicamente falando, faz muita confusão que as pessoas não querem saber o que as pessoas têm para apresentar. Não dão hipótese sequer à pessoa de lhes apresentar um programa, dizer o que querem fazer. E nós não estamos abertos à mudança. O problema é esse. O português é avesso O à problema mudança. da nossa sociedade, neste momento, acho que nós temos conceitos, temos padrões que queremos defender, e se aparece uma coisa diferente, nós nem sequer damos abertura para a pessoa. Não, eu penso assim, e acabou. Não pode, acho que é uma questão de evolução a gente aceitar o que os outros têm para nos dizer. Sem dúvida. E pelo menos ouvi-los, não é? Sem Não dúvida. custará tanto assim, e podemos fazer o nosso juízo final. Sempre. O juízo final, Nós mas o nosso decidimos. juízo, no final,
e dizer vale a pena, não vale a pena, até me convenceu ou não, ou então vou continuar na mesma, porque isto não me adianta nada. Exato. E estamos no nosso direito, ninguém nos tira. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Pois. Isso é que é a liberdade. Ora, nem mais, acho que sim. Portanto, eu continuo a dizer que o nosso amigo Coronel Pires foi um homem muito à frente no seu tempo. Sim, senhor, estava do lado da situação, estava. E depois? Era uma pessoa, não é? Deixou de ser um homem livre. E depois há uma coisa, a aceitação do outro, estando do outro lado, eu não vou entrar em pormenores, porque toda a gente sabe disto, pelo menos na minha dela, homens de esquerda, que o acompanharam desde sempre, Claro. que foram alguns os melhores amigos dele. Claro. E não posso esquecer-me de José Moraes Rodrigues Lima, que nunca mais me esqueço do nome dele, porque era eu que fazia as cartas e ele assinava. Na minha tenra idade em que ele era presidente da Comissão de Festas da minha dela, e não tinha tempo para estar a fazer as cartas, então eu e o meu pai em casa é que fazíamos, porque o meu pai estava impossibilitado, que era essa a função dele. Tenho muitas saudades desse tempo, sinceramente. Acredito. E acho que foi realmente uma pedrada no charco, e a minha dela nunca seria o que é hoje, não tem sido realmente esse trabalho profícuo e com visão no futuro, e que um dia eu ouvi dizer, hoje ninguém liga, daqui a uns anos isto dará frutos. Estou inteiramente de acordo e sigo por esse caminho. Acredito. Eu, à minha maneira, também sigo por esse caminho, já numa perspectiva Pode mais ser o da alargada. diferença, quem sabe, se calhar é. Mais alargada, mas se calhar, olha, era este o caminho que eu tinha que É seguir. claro, Quem com sabe? certeza que sim. Quem sabe? Olha, Maria Helena, continua lá no seu caminho, que eu continuo no meu. Muito A gente bem. encontra-se Encontramos nos às cruzamentos. esquinas. A tocar as concertinas. Exatamente, cruzámos-nos nos sítios certos e olha, vamos andando. Não estamos tristes, é o que interessa. Não, Portanto, temos não. dado algum contributo para os nossos amigos se sentirem mais felizes, pelo Claro, menos, com o que é certeza. ótimo, que é isso que Com interessa. certeza. E marcamos encontro para uma próxima, Sim, senhora. em que haja um projeto daqueles em que a gente, quem sabe, estará junta, nunca se sabe. Ninguém sabe o dia da manhã. Ninguém, e ainda bem. Olha, foi um gosto. Ela cá Igualmente. mais uma vez, passados estes anos todos, voltar a Viana com a mesma vontade que tem sempre, e nós com a mesma vontade de receber quem nos visita sempre. Isso é Olha, muito bom. E É um ótimo. gosto. E foi um gosto, como sempre, conversar contigo é sempre um gosto. Muito bem, muito obrigada. Até porque sou tua amiga. Em primeiro lugar, na Em verdade. primeiro lugar, portanto, para mim é um gosto. Somos amigas. E é um gosto partilhar com os outros as nossas histórias e as Claro. nossas vidas. Ui, o que a gente tinha para contar. Se davam não sei quantos episódios, já nos podiam ouvir. Já iam desligar. Muito bem, olha, fico bem. Obrigada por Igualmente, ter vindo. obrigada, E Lorena. continuo com essa força de vontade E tu também. de querer fazer, tu de também. ir em frente, que é isso que interessa. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Enquanto a eu. nós já sabe, na próxima semana estamos cá com um tema diferente, mas que se calhar terá um bocadinho a ver com a nossa terra. Vamos lá ver. Fique bem. Até à próxima semana. FM.